sagrado em que o silêncio denso da alma é subitamente interrompido pelo som metálico, rítmico e cortante do ferro contra a pedra. É um chamado ancestral que reverbera nos ossos, um despertar que nos sacode da letargia e da procrastinação que insistem em nos paralisar. Dizem que no princípio dos tempos, quando as forças divinas desceram à terra para habitar a matéria, encontraram uma mata absolutamente intransponível. Um emaranhado de mistérios, sombras e obstáculos vegetais que nenhuma divindade conseguia atravessar. Diante daquela barreira que impedia o progresso da própria criação, todos recuaram. O desconhecido parecia vasto demais e a resistência da natureza é invencível. Menos um. Ogum, o senhor do segredo do ferro e detentor de uma coragem que desconhece o conceito de recuo, adiantou-se. Ele não esperou por milagres, não entoou preces para que o caminho se abrisse por si só e não buscou atalhos mágicos. Com a força bruta de seu braço e a precisão cirúrgica de sua ferramenta, ele enfrentou a espessura do impossível. Golpe a golpe, o aço de sua vontade transformou a selva em estrada. Naquele instante, Ogum não apenas abriu uma passagem, ele se tornou o próprio caminho, a ponte necessária para que todos os outros pudessem finalmente avançar. Essa história não é sobre um mito distante ou um evento ocorrido em terras estrangeiras, mas sobre a geografia mais profunda do nosso próprio ser. Ogum habita em cada um de nós como essa força primordial que clama por ser direcionada e lapidada pelo propósito. Ele representa a nossa capacidade de execução, a potência que nos tira da zona de conforto e nos empurra para a conquista. Ele é essencialmente o Senhor da nossa forja interna. Entenda que o metal da nossa vontade por si só é apenas potencial. Para que ele se transforme em uma espada de luz capaz de cortar as sombras da alma, ele precisa obrigatoriamente suportar o calor intenso das nossas crises e a batida rítmica e às vezes dolorosa da nossa disciplina diária. Sem o fogo das provações, o ferro da nossa alma permanece frio, frágil e inerte, incapaz de sustentar qualquer vitória. Sem a batida constante do esforço, ele não ganha forma, permanecendo um amontoado de intenções sem utilidade. É justamente no calor dos desafios mais severos, naqueles momentos em que nos sentimos pressionados pelo destino, que a nossa verdadeira essência é purificada. É na forja da vida que deixamos para trás a fragilidade do ego para assumir a têmpera da prontidão. Ao aceitarmos esse processo, descobrimos que cada obstáculo no caminho não é um inimigo, mas sim a matéria-prima que Ogum utiliza para nos transformar em ferramentas de transformação e justiça. Quando a vontade é forjada na retidão, não há mata fechada que resista ao avanço da nossa própria luz. Feche os olhos por um instante e permita que o mundo externo se dissolva. Traga toda a sua atenção para a base da sua coluna, sentindo o peso do seu corpo fundir-se com a terra, como se raízes de ferro buscassem o centro do mundo. Respire fundo, sentindo o oxigênio expandir não apenas os pulmões, mas a sua própria presença, trazendo uma consciência aguda de prontidão. Imagine-se agora diante de uma mata vasta, milenar, fechada e densa, a mata do início dos tempos. Esse
é o cenário vivo dos seus projetos ainda não realizados, o abrigo dos seus medos mais profundos e o mapa de tudo aquilo que ainda guarda o toque transformador da sua vontade. No silêncio sepulcral dessa mata, onde o tempo parece parado, comece a ouvir um som que não vem de fora, mas das entranhas da existência, o tilintar rítmico, seco e poderoso do metal contra a pedra. Sinta essa vibração percorrer a sua espinha e reverberar dentro de cada célula, despertando uma força visceral que não nasce do intelecto ou do planejamento, mas da ação pura e imediata. Visualize emergindo da névoa à sua frente a figura imponente daquele que desconhece o recuo. Ogum está ali. Não como uma estátua ou uma imagem estática, mas como a própria pulsação do movimento, o motor que faz o universo girar. Sinta com uma clareza cortante que o braço que maneja o aço e abre a trilha é, na verdade, uma extensão do seu próprio braço. Há uma fusão entre a ferramenta e a mão, entre o desejo e o ato. Perceba enquanto respira essa energia que caminhar ao lado de Ogum é compreender que a verdadeira paz não é a quietude passiva ou a ausência de movimento. A paz real é a conquista consciente da ordem sobre o caos. É a segurança de quem domina o próprio território interno. Ele te ensina, no silêncio dessa caminhada, que a liberdade não é um presente, mas uma conquista que exige a coragem sagrada de cortar. É preciso cortar o que atrasa o passo, decepar as vozes internas e externas que tentam diminuir a sua estatura e romper de uma vez por todas os laços invisíveis e as correntes ancestrais que te prendem a versões obsoletas de si mesmo. Identidades que já não servem mais, que já secaram e perderam a vida. Esse não é um ato de violência, mas um gesto profundo de amor próprio disfarçado de batalha. É a cirurgia da alma que remove o tumor da dúvida para que a vida possa finalmente fluir livre e desimpedida pelo caminho que você e apenas você tem o poder de desbravar. Visualize agora no centro do seu ser o fogo incandescente da forja divina. Sinta o calor visceral que emana desse núcleo de transformação profunda, um calor que não consome, mas purifica. E com um gesto de entrega consciente, coloque dentro dessas chamas as suas hesitações mais íntimas, as dúvidas que sussurram paralisia e aquela parte de você que ainda se sente como ferro bruto, pesado, sem forma e sem destino. Veja esse metal ser tomado pelo fogo até atingir o rubro vivo, tornando-se maleável e pronto para o novo. Compreenda que esse calor representa suas crises mais agudas, os desafios que te tiram o sono e as pressões implacáveis da vida. E entenda que, em vez de te destruir, essas forças estão, na verdade, conferindo a têmpera necessária para que você não se quebre diante das tempestades. A cada batida rítmica e poderosa que você ouve ecoar no metal sobre a bigorna, sinta uma limitação interna sendo estilhaçada para sempre. Uma batida para a procrastinação, que rouba o seu tempo e a sua dignidade. Uma batida para o medo do julgamento que cala a sua voz e acorda o seu espírito.
Uma batida definitiva para as amarras que o prendem ao passado, libertando as correntes que impedem o seu avanço. Agora, com a espada da clareza em mãos, uma ferramenta forjada na sua própria verdade, comece a caminhar mentalmente por essa mata que antes parecia intransponível. Sinta a precisão cirúrgica de cada corte. Perceba que você não está agredindo a vida nem lutando contra a natureza. Você está estabelecendo limites sagrados. Sinta o alívio imediato e profundo de separar com um golpe certeiro que é essencial para sua evolução daquilo que é apenas excesso, ruído e bagagem morta. Desperte para a percepção de que a nossa maior e mais sofisticada tecnologia não reside nos aparelhos que manuseamos, mas na nossa capacidade soberana de direcionar a própria energia. Enquanto você abre a mata golpe a golpe, você não está apenas abrindo um trilho, você está construindo a ponte sólida e inabalável entre quem você é hoje e quem você nasceu para ser. Sinta a retidão inquebrantável de Ogum fundida aos seus próprios ossos. Essa é a ética do seu espírito, a verticalidade que sustenta a cabeça erguida diante do mundo e a fé inabalável que se manifesta não em palavras vazias, mas no suor do trabalho honesto e na dedicação ao seu propósito. Compreenda que nesta jornada não é preciso correr, não é preciso desespero, basta apenas e tão somente apenas não parar. Sinta a força dos seus pés tocando o chão, firmes, seguros, absolutamente donos do território que agora você reivindica como seu. O verdadeiro guerreiro não é aquele que busca a guerra externa para provar seu valor, mas aquele que domina a si mesmo com tamanha maestria que o conflito se torna desnecessário. Você se torna a própria lei que protege, o braço que executa o destino e o pé que não hesita diante do abismo. Respire a coragem renovada. Deixe que o cheiro úmido da terra revolvida e o odor metálico do ferro te tragam de volta, ancorando você aqui, no momento presente. Carregue a certeza absoluta de que o caminho não está lá fora, escondido em algum lugar, esperando passivamente para ser encontrado. O caminho é você quem faz, no aqui e no agora, golpe a golpe, passo a passo, decidindo com cada fibra do seu ser que o horizonte se abrirá em vitória. Porque a força colossal que abre as matas do mundo é exatamente a mesma que governa com justiça e ordem o pulsar do seu coração. O caminho está aberto. Agora, caminhe.